Boa noite a todos, aqui presentes. Estamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Eu convido a todos para que juntos, unindo nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos, elevemos a nossa prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária, que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é novamente do livro Jesus no Lar. É a lição de número 50, que encerra o livro. Em oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho, na residência de Pedro, revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus. Com visível emotividade, entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso do conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que se recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida, que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria,
que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incindir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Essa é a nossa lição de hoje. É uma lição de amor. Ela nos mostra o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus se preocupa conosco. E durante o texto aqui, nós pudermos ver que ela também nos mostra o que devemos fazer para que brilhe a nossa luz e o que não devemos fazer. São vários exemplos que significam amor, são sinônimos de amor. Repartir o pão que sobra na mesa farta é amor. Ser feliz mesmo diante dos infortúnios é amor. Compadecer dos que estão nos vícios, levantar os caídos, despertar os que estão iludidos com as facilidades do mundo, tudo isso também é amor. Perdão é amor, esclarecimento é amor. Então, nós não devemos jamais esquecer de que o bem, como ele diz aqui, é fonte infinita e divina do amor de Deus por nós. Ninguém está esquecido no universo, ele fala aqui, mas nós precisamos fazer a nossa parte, como foi dito na semana passada, na lição do filho ocioso e em outras tantas lições que nós estudamos esse ano. Fazer a nossa parte, né? Todos esses exemplos que ele dá aqui também são orações, porque nos conectam a Deus, nos conectam a esse Pai bondoso e justo. Jesus nos deixou a oração do Pai Nosso, a oração dominical. E nesse capítulo que nós estamos estudando hoje, em oração, ele coloca aqui, em outras palavras, o Pai Nosso, né? Mas com o mesmo sentido, a mesma mensagem, né? Convidando-nos a amar, doando sempre os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores palavras e as nossas melhores ações. Veja, sentimento, pensamento, palavras, ações, tudo o que a gente tem de melhor é que a gente deve doar ao nosso próximo. Mateus, que é citado aqui, lendo as páginas de Isaías, no capítulo 25 do seu Evangelho, no versículo 40, ele mostra uma passagem que Jesus nos ensina assim, ó: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizestes. Esse é o significado dessa lição de hoje. É Jesus, mais uma vez, fazendo esse convite para nós. Será que nós somos capazes? Sim. Mas nós devemos dizer da seguinte forma: meu Deus, eu sei que eu sou um ser em evolução. Eu sei que muitas vezes eu fujo dos objetivos que o Senhor traçou para mim. Nem sempre eu consigo fazer o bem que eu preciso, que eu desejo, e muitas vezes
eu ainda faço o mal que eu não desejaria mais fazer. E nós precisamos de ajuda para isso. Nós precisamos de ajuda para manter esse otimismo, para manter a fé, o equilíbrio, para amar sem esperar nada em troca. Então, que nós jamais esqueçamos que um dia nós vamos poder sim habitar mundos perfeitos. Embora hoje a gente está habitando um mundo de categoria inferior. Nós vemos muitas coisas ainda no nosso planeta que são dominadas pelo mal. Mas o nosso planeta aguarda a renovação individual de cada um de nós, para que daí no conjunto o bem se sobreponha ao mal. Essa é a nossa caminhada. E nós ainda titubeamos muito. Por isso que nós precisamos pedir forças a Deus para que a gente possa cada vez mais fazer somente o bem. Nós temos que sintonizar sempre com essas forças do bem, porque acima da atmosfera densa da Terra, elas pairam para nos proteger. Todos os livros que nós lemos, principalmente os livros de André Luiz, falam disso, que quando os espíritos superiores, quando os espíritos benfeitores vêm em caravana, em jornada até a Terra, eles têm que atravessar uma região de atmosfera densa, porque ainda é a energia do nosso planeta. E nessa época, como eu disse a semana passada, em que nós escolhemos para homenagear Jesus, para agradecer Jesus, a atmosfera fica menos densa. Por que não manter ela menos densa o ano todo? É uma questão de sentimentos, é uma questão de energia, de vibração. Então, nessa época do ano, toda essa energia, toda essa vibração, toda essa lembrança de Jesus, essa gratidão a Ele, melhora muito. Embora não pareça no primeiro momento, mas melhora muito. É isso que a lição vem trazer para nós. Porque quando se fala em oração, é uma conexão que a gente tem naquele momento que nós estamos em oração, para agradecer a Deus, pedir forças. E a oração não é só de palavra, não é só de pensamento, é de ação também no bem. Por isso que eu citei aqui que todas essas ações que ele coloca aqui são orações também, porque elas nos conectam a Deus e nos conectam a Jesus, que é o farol que ilumina as nossas vidas. Jesus é o condutor do nosso planeta. Jesus está à frente. E nós devemos seguir o exemplo dele. No pouco que nós podemos fazer ainda, mas seguir sempre o exemplo dele. Essa é a proposta de Jesus, que a gente siga o exemplo dele. Essa é a proposta do Espiritismo, que a gente siga o exemplo de Jesus. A ajuda virá, não tenham dúvidas. A ajuda virá sempre. Mas a proposta principal é essa. É o aprimoramento moral da humanidade. Nós não podemos esquecer disso. Jesus é a suprema personificação, não tenho dúvida, de toda a misericórdia e de toda a justiça divina. E Ele auxilia cada um de nós nesse desdobramento das nossas forças, dos nossos esforços diários, no nosso dia a dia, para que um dia a gente atinja também essa glória celeste que nos aguarda. Então, todos os dias, Ele, através dos bons espíritos que o auxiliam, Ele nos ajuda nessa nossa jornada. Essa lição nós escolhemos hoje, pela proximidade aí com o Natal,
para que a gente possa refletir o significado de tudo isso, né? De todo ano a gente ter essa lembrança da passagem de Jesus aqui pelo nosso planeta, que com certeza foi o fato mais importante da história da humanidade. Não tem fato mais importante que isso para nós. Não existe. Essa lição nossa de hoje é para a gente, mais uma vez, falar um pouquinho sobre ele, lembrar um pouquinho da importância dele e fortalecer as nossas energias, as nossas vibrações. Como eu disse semana passada, é um momento de encontro com os amigos, com os familiares, com aqueles a quem nós amamos, com aqueles a quem nós temos afinidade, para que a gente nos fortaleça. Mas lembrar também daqueles necessitados do nosso planeta. E lembrar também que essa energia nós temos que tentar manter ela o ano todo, nós temos que lembrar disso o ano todo, para que a gente possa colaborar nesse trabalho, para que a gente possa realmente estar melhorando moralmente. Então é dia a dia após dia, é esforço contínuo. Jesus não prometeu facilidades para nós, não prometeu facilidades nem para os seus discípulos, para ninguém. Mais uma vez eu lembro, né, de Paulo de Tarso, de Pedro, de todos aqueles que vieram após ele, que lutaram bastante para que a mensagem continuasse viva e para que hoje a gente pudesse falar e relembrar de tudo isso. Eu escolhi aqui também, para a nossa lição de hoje, um trecho do prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E esse trecho fala sobre Jesus. Então, eu vou ler ele para que a gente já vá terminando a nossa reunião de hoje. E diz assim: a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura, para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã, nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem um insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir.
e serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam cheios de confiança no mundo espiritual a alvorada luminosa do renascimento humano. É essa mensagem, gente, de humildade, de amor fraternal, e para que a gente trabalhe duro, com afinco mesmo, nessas duas virtudes, para que um dia o reino de Deus seja integral na terra. Então eu vou reler aqui. Ele só precisa da nossa humildade e do nosso amor fraternal. Essa é a lição de hoje, essa é a lição que representa muito bem o sentido do Natal para todos nós. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam durante o ano, presencialmente aqui, o pessoal de casa que sempre nos acompanha pelo Facebook. Gostaria de agradecer. A nossa reunião é sempre uma reunião simples, é uma reunião curta. Muitas vezes nós passamos mensagens que muitos já passaram, muitas vezes nós repetimos, muitas vezes nós passamos mensagens que vocês já conhecem, mas que é sempre bom relembrar. Mas é um trabalho que é feito por todos nós aqui, de coração, e tentando seguir essa instrução de simplicidade, de humildade de Jesus. Então, gostaria de desejar um Feliz Natal para todos, um ótimo Ano Novo, com muitas bênçãos, que todos consigam realizar os seus projetos, tanto materiais como espirituais, de melhoria. Eu convido vocês então para a nossa oração, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, primeiramente para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos por mais essa bela lição que nos foi trazida na noite de hoje. Pedir à equipe espiritual que fluidifique a nossa água e aplique os passes regeneradores à distância, que todos os pedidos de ajuda que foram enviados à nossa casa espírita possam ser atendidos, cada um na sua necessidade. Vamos orar e vibrar por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Vamos orar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Orar e vibrar pelos hospitais, pelas equipes médicas, da enfermagem, da limpeza, para os voluntários, acompanhantes e pacientes que lá se encontram. Vamos orar e vibrar pelos presídios, por aqueles que cumprem as suas penas e por aqueles que estão lá a trabalho, que possam receber as nossas boas vibrações. Também aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades e do nosso país, do Brasil. Que Deus abençoe e ilumine o Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações também se juntem a dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para todos os necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com as doenças e com a violência de modo geral. Vamos lembrar também dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual. Que as nossas orações, as nossas boas vibrações cheguem até eles, causando alívio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigado mais uma vez ao pessoal de casa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Nós voltamos com a nossa palestra no dia 6 de janeiro, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.